O anel. Por que estava ali? O magnata ficou boquiaberto, o ar fugindo de seus pulmões. Pendurado no pescoço da nova governanta estava o anel, uma peça única no mundo, que ele havia presenteado à sua filha perdida há 22 anos. Com o rosto pálido como cera, ele perguntou, a voz um sussurro rouco, esse seu anel é incomum. Quem lhe deu? A resposta que recebeu foi ainda mais inesperada. Que reviravolta o destino havia preparado para o poderoso industrial? E o que, afinal? Ela respondeu. Há 22 anos, assim como naquela noite, uma chuva torrencial açoitava as janelas. No escritório da imensa mansão, erguida em um terreno de mais de 12 hectares nas colinas do Morumbi, em São Paulo, reinava um silêncio profundo. Para além das gigantescas janelas de vidro que iam do chão ao teto, um relâmpago rasgou o céu, revelando por um instante o contorno do jardim tropical antes de mergulhá-lo novamente na escuridão. Arthur Monteiro de Castro estava sentado sozinho na penumbra. Aos 57 anos, sua postura permanecia impecável, desmentindo sua idade, mas as rugas profundas e os cabelos grisalhos falavam do peso dos anos que carregara. Sobre a mesa de jacarandá, uma cachaça envelhecida por 40 anos, vinda de um alambique exclusivo em Minas Gerais, brilhava com uma cor de âmbar em um copo de cristal. Ele ergueu o copo, mas o levou de volta à mesa sem sequer tocar os lábios. O som da chuva se intensificava e, com ele, os ecos daquela noite de 22 anos atrás ressoavam em sua mente. O som de vidro estilhaçando, os gritos, a buzina incessante de um carro. Arthur fechou os olhos com força, balançando a cabeça, mas a memória, uma vez despertada, recusava-se a desaparecer. Seus dedos tremiam sutilmente. Em um canto da mesa, um porta-retratos de prata desbotado o encarava sob a luz fraca. Nele, uma versão mais jovem de si mesmo, sua esposa Helena e sua filha de 5 anos, Lia, sorriam radiantes para a câmera. No retrato, a pequena Lia, com olhos grandes idênticos aos do pai, fitava a lente com uma pureza que partia o coração. Arthur deslizou o dedo pelo rosto da filha na foto. A superfície do vidro estava fria como um túmulo. Toque, toque. Uma batida na porta quebrou a quietude. Senhor Arthur, é o Sérgio. Uma voz grave e respeitosa veio de fora. Em um instante a expressão de Arthur mudou. A melancolia desapareceu, substituída pela máscara afiada e impenetrável do presidente de um dos maiores conglomerados industriais do país. Entre. Sua voz era firme. Sérgio entrou, curvando a cabeça educadamente. No início dos seus 50 anos, Sérgio Lima era o fiel braço direito de Arthur há mais de 2 décadas. Peço desculpas por incomodá-lo a esta hora, senhor. Mas há um assunto urgente que exige sua decisão. Arthur girou sua cadeira de couro para encará-lo. Naquele breve momento, seu olhar havia se transformado completamente. Diga. É sobre a aquisição da filial na Argentina. Detectamos movimentos da concorrência para nos antecipar. Sérgio pegou seu tablet e começou o relatório. Em poucos minutos, Arthur compreendeu a situação e deu suas ordens. Convoque uma reunião de emergência com a diretoria para as 6 da manhã. Diga à equipe jurídica para revisar o contrato mais uma vez. Temos que agir primeiro. Sua voz era clara, seu julgamento rápido. Depois que Sérgio saiu, Arthur ficou sozinho novamente. A figura carismática de segundos atrás se desvaneceu, e um vazio voltou a cobrir seu rosto. Ele se levantou lentamente e saiu do escritório. Seus passos eram pesados enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de jantar. O piso de mármore ecoava o som de seus sapatos. Ao entrar na sala, o jantar já estava servido. Em uma imensa mesa de madeira que poderia acomodar 20 pessoas, talheres de prata brilhavam e pratos de um menu degustação, preparados com esmero pelo chefe da casa, eram dispostos em sequência. Foie gras importado da França, filé mignon de gado Angus, lagostas frescas. Mas em meio a todo aquele esplendor, Arthur estava sentado sozinho. Quando o mordomo se aproximou para servir o vinho, Arthur o dispensou com um gesto. Não precisa. Eu me sirvo. Ele pegou os talheres e levou a comida à boca algumas vezes,
mas mal conseguiu mastigar antes de pousá-los. A culinária do chefe, ex-pupilo de um restaurante 3 estrelas Michelin, não tinha sabor algum para ele. Finalmente suspirando, ele se levantou da mesa. A comida intocada sobre a mesa apenas acentuava seu vazio. Arthur voltou para o escritório. A chuva lá fora ainda caía forte, e a cada relâmpago, as esculturas no jardim apareciam e desapareciam como fantasmas. Ele abriu uma gaveta e tirou um velho diário. Nele, ao lado do nome da filha, estava escrito: Lia Monteiro de Castro, 15 de julho de 1998, desaparecida. Abaixo, centenas de datas e lugares estavam meticulosamente anotados. Todos os lugares que ele havia visitado em sua busca incessante. Um trovão retumbou lá fora. Arthur olhou seu reflexo na janela. Ali estava um homem que tinha tudo, mas que havia perdido o que era mais precioso. Um dos 10 homens mais ricos do Brasil, presidente de uma empresa com milhares de funcionários. Mas, ao mesmo tempo, um pai que há 22 anos sentia a falta de sua filha perdida. Naquele momento, seu celular tocou. Na tela, o nome Beatriz brilhava. Sua irmã mais nova. Arthur hesitou por um momento antes de atender. Alô, irmão? Ainda acordado? A voz de Beatriz parecia preocupada, mas havia um tom calculista por baixo. O que foi? Arthur perguntou secamente. Você está preparado para a reunião do conselho amanhã? Tenho me preocupado, você anda se esforçando demais. Ouvi rumores de que sua saúde não vai bem. As palavras de Beatriz eram farpas disfarçadas. Eu cuido da minha saúde. Não se preocupe com isso, Arthur respondeu friamente. Depois de desligar, Arthur olhou novamente para a foto da família. Os tempos felizes pareciam tão distantes. A chuva ficava cada vez mais forte, e sua solidão se aprofundava com ela. Dentro da vasta mansão, ele estava completamente só. Na manhã seguinte, às 9 horas, Arthur chegou à suíte VIP de um hospital de luxo no bairro dos Jardins. Era onde ele fazia seus exames de rotina mensais, mas hoje era diferente. As dores no peito que sentia com frequência recentemente levaram seu médico a recomendar um check-up completo. Seus passos eram pesados enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de exames. As paisagens penduradas nas paredes brancas passavam por ele, mas seus olhos não registravam nada. Sua mente estava cheia do rosto de sua filha, que vira no sonho da noite anterior. No sonho, Lia ainda tinha 5 anos, sorrindo e estendendo os braços para ele. Após mais de 1 hora de exames, Arthur esperava pelos resultados junto à janela do quarto. Da altura do 15º andar, a paisagem matinal de São Paulo era um formigueiro de atividade. As ruas fervilhavam de pessoas indo para o trabalho, carros se movendo em filas intermináveis. Mas o coração de Arthur estava vazio. A porta se abriu e seu médico, Dr. Roberto Mendes, entrou. Aos 57 anos, Roberto era amigo de faculdade de Arthur e seu confidente há 30 anos. Diferente do usual, sua expressão era séria. Em suas mãos estavam os resultados dos exames. Roberto sentou-se no sofá em frente a Arthur e suspirou profundamente. Arthur, precisamos ter uma conversa séria. Arthur desviou o olhar da janela e encarou o médico. É tão grave assim? Roberto abriu os resultados sobre a mesa de centro. Vários números estavam marcados em vermelho. Seus níveis de arritmia cardíaca estão perigosos. O índice de estresse é 5 vezes maior que o de uma pessoa normal. Isso não é apenas cansaço, Arthur. É o seu corpo gritando, preso no passado. Arthur olhou para os papéis sem mudar de expressão. Os números pareciam dançar embaçados. Roberto puxou a cadeira para mais perto. Seu rosto não era mais o de um médico, mas o de um velho amigo. Arthur, está na hora de você se perdoar um pouco. Nem Helena, nem sua filha desaparecida, gostariam de ver você se destruindo assim. Os ombros de Arthur tremeram levemente. Ele se virou e olhou para fora novamente. Roberto continuou. São 22 anos, Arthur. 22 anos vivendo em culpa.
Aquele acidente de carro foi realmente um acidente. Não foi sua culpa. Se eu tivesse saído da empresa um pouco mais cedo. A voz de Arthur falhou. Esse tipo de "se não tem sentido", disse Roberto, firme. Você sabe disso. O destino é algo que não podemos mudar. Arthur cobriu o rosto com as duas mãos. As rugas profundas eram visíveis entre seus dedos. Roberto ficou em silêncio por um momento, depois falou com cautela. Arthur, o que eu realmente quero dizer é isto: se você continuar obcecado apenas pelo passado perdido, vai acabar perdendo até as oportunidades que surgem bem na sua frente. Arthur baixou as mãos e olhou para o amigo. O que você quer dizer? A vida continua, não é? Ela ainda não acabou. Talvez uma segunda chance apareça para você. Mas se você estiver preso no passado, não vai reconhecê-la quando chegar. O olhar de Roberto era caloroso. Arthur não respondeu. Mas houve uma mudança sutil em seu olhar. Era como se uma pequena fresta tivesse se aberto em uma porta que estava completamente fechada. Roberto prescreveu uma receita, dizendo: os remédios são apenas um paliativo. A verdadeira cura começa quando seu coração se abrir. Tentando evitar uma conversa emocional, Arthur mudou de assunto. Ouvi dizer que o hospital precisa de novos equipamentos médicos. Eu farei uma doação. Roberto sorriu amargamente. Lá vai você de novo, tentando resolver tudo com dinheiro. Não é isso. Só quero ajudar. A voz de Arthur diminuiu. Enquanto observava Arthur sair do quarto, Roberto murmurou para si mesmo: espero que ele perceba, antes que seja tarde demais. Dentro do elevador, Arthur remoía as palavras do amigo. Se você continuar obcecado apenas pelo passado perdido, vai acabar perdendo até as oportunidades. A frase o atingiu profundamente. Seu reflexo no espelho do elevador parecia estranho. Desde quando ele havia envelhecido tanto? Ao sair do hospital, o sol da primavera o aqueceu. Arthur parou por um momento e olhou para o céu. Estava claro, sem uma única nuvem. Pela primeira vez em 22 anos, um pequeno pensamento surgiu: talvez algo pudesse mudar. Do hospital, Arthur foi direto para a sede da empresa. O arranha-céu de 40 andares na Avenida Paulista brilhava sob o sol. Em frente ao prédio, Sérgio já o esperava. Senhor, a reunião do conselho está marcada para as 14h, disse Sérgio, entregando-lhe uma pasta. Arthur assentiu e entrou no prédio. Ao atravessar o lobby, os funcionários o cumprimentaram em uníssono, mas ele respondeu apenas com um breve aceno. Quando o elevador chegou à sala de reuniões na cobertura, os diretores já estavam reunidos. A porta se abriu e todos os olhos se voltaram para Arthur. Sua irmã, Beatriz, também estava lá. Aos 45 anos, com um olhar aguçado e roupas impecáveis, ela observava o irmão. Irmão, você não parece bem. Está tudo certo? A voz de Beatriz continha mais cálculo do que preocupação. Em vez de responder, Arthur iniciou a reunião. Vamos começar com o relatório de desempenho do último trimestre. A reunião durou 2 horas. Arthur a conduziu com um carisma avassalador. Ele compreendia números complexos instantaneamente e apontava os problemas com precisão. Mas Beatriz não perdeu a oportunidade. Irmão, há rumores de que sua saúde não anda bem ultimamente. Para o bem do futuro da empresa, não acha que deveria cuidar melhor de si, disse Beatriz, olhando sutilmente para os outros diretores. Uma tensão percorreu a sala. Alguns diretores começaram a cochichar. Arthur olhou para Beatriz com um olhar gelado. Eu cuido da minha saúde. Não há problemas na gestão da empresa, então não se preocupe. Sua voz era firme. Enquanto isso, em uma casa modesta na periferia de São Paulo, uma cena completamente diferente se desenrolava. Sofia Almeida, de 27 anos, estava de pé desde a madrugada, preparando o café da manhã de sua avó. A cozinha era pequena e antiga, mas impecavelmente limpa. Vovó, acorde. O café está pronto, disse Sofia, batendo na porta do quarto. Dona Elza, de 78 anos, saiu lentamente do quarto.
Suas costas estavam curvadas e seus passos eram lentos, mas seu rosto exibia um sorriso caloroso. Minha Sofia, vai para a feira hoje de novo? Perguntou Dona Elsa. Sim, vovó. Hoje é dia de leilão de hortaliças. Preciso ir cedo para conseguir produtos bons e baratos, respondeu Sofia, animada. Depois do café, Sofia e sua avó foram para a feira livre. O lugar já estava movimentado com os feirantes. Sofia deixou a avó em sua pequena barraca de verduras e correu para a área do leilão. Lá, Sofia escolhia os produtos com habilidade. Tinha um olho clínico para vegetais frescos e era uma negociadora astuta. A dona da barraca ao lado comentou, admirada: Sofia, menina, você é tão esperta. Cuidando da sua avó e trabalhando duro assim nessa idade. Sofia sorriu, envergonhada. Minha avó me criou, o mínimo que posso fazer é isso. Mas ao retornar para a barraca, Sofia presenciou uma cena preocupante. Dona Elsa estava subitamente apertando o peito, ofegante. Sofia correu até ela. Vovó, a senhora está bem? Elsa acenou dizendo que estava bem, mas seu rosto estava pálido. É só uma falta de ar. Não se preocupe. De volta à casa, Sofia franziu a testa ao ver os sacos de remédios sobre a mesa. Pílulas para pressão alta, para o coração, para diabetes. Eram tantos. Vovó, a senhora precisa ir ao hospital fazer um exame completo. Anda sentindo falta de ar com muita frequência, disse Sofia, preocupada. Ah, menina, e o dinheiro? O remédio vai dar um jeito, teimou Elsa. Sofia tentou persuadi-la, mas foi inútil. Seu coração ficou pesado, mas por hora não havia o que fazer. Naquela noite, no aniversário da morte de sua esposa, Arthur visitou seu túmulo. O sol estava se pondo e o cemitério estava silencioso. Arthur colocou um buquê de lírios brancos diante da lápide e se ajoelhou. Helena, sou eu. Sua voz tremeu. Ainda não tive notícias da nossa filha. Me desculpe. O rosto de Helena na foto da lápide ainda era belo. Tendo falecido aos 35 anos, ela permaneceria para sempre jovem na fotografia. Já se passaram 15 anos desde que você se foi. Sinto muito por tê-la deixado partir antes de encontrar nossa filha. Lágrimas escorreram dos olhos de Arthur. Ele tirou uma foto gasta do bolso. Era a última foto que tiraram juntos como uma família. Se a nossa filha estivesse viva, teria 27 anos agora. Como ela seria? Parecida com você? Ou comigo? Os passos de Arthur eram pesados ao deixar o cemitério. Enquanto caminhava em direção ao carro onde o motorista o esperava, as palavras de Roberto vieram à sua mente. A obsessão pelo passado faria perder as oportunidades do futuro. Mas como ele poderia deixar o passado ir? Aquele passado era tudo o que ele tinha. Uma semana depois, em uma noite de sábado, Arthur estava em seu escritório organizando documentos antigos. Precisava encontrar dados do passado para uma recente fusão da empresa. Ao pegar uma caixa na prateleira mais alta, uma pequena maleta empoeirada caiu. A maleta se abriu no chão, espalhando seu conteúdo. Arthur se inclinou para pegar os objetos e congelou. Espalhado pelo chão estava o velho caderno de desenho de sua filha. Com as mãos trêmulas, ele pegou o caderno. Ao virar a primeira página, um desenho desajeitado de giz de cera apareceu. Uma casa quadrada, um sol redondo e 3 pessoas de mãos dadas, papai, mamãe e uma criança pequena. Abaixo do desenho, em uma caligrafia torta, estava escrito: Papai, eu te amo. Nossa família para sempre. O peito de Arthur se apertou. Ele mal conseguia respirar. A cada página virada, os vestígios de sua filha ganhavam vida. Uma página com a marca de sua mão, uma com o arco-íris e na última página, uma carta para o pai. Papai, hoje eu fui elogiada na escolinha. A professora disse que eu sou boazinha. O papai também tem orgulho? Naquele instante, a memória daquele dia, 22 anos atrás, explodiu em sua mente. O som do vidro quebrando na chuva, o grito de sua esposa e sua própria voz chamando o nome da filha. Tudo veio de uma vez. Não.
Não. Arthur apertou o caderno de desenho contra o peito, murmurando. De repente, uma dor aguda começou em seu peito, como se alguém estivesse esmagando seu coração. Arthur tentou se apoiar na mesa, mas suas mãos não tinham força. O copo de cachaça escorregou de sua mão e caiu no chão. Clang! Pedaços de vidro se espalharam por toda parte. Arthur agarrou o peito e caiu de joelhos. Tentou respirar, mas o ar não entrava. Sua visão começou a embaçar. Senhor! Sérgio, que ouviu o som do vidro quebrando, correu para o escritório. Ao abrir a porta, encontrou Arthur caído no chão. O rosto de Sérgio ficou branco. Senhor Arthur, acorde. Sérgio pegou seu celular imediatamente e ligou para a emergência. Estou no Morumbi. Um paciente desmaiou com problemas cardíacos. Venham rápido, por favor. A ambulância levou 10 minutos para chegar, mas para Sérgio pareceram horas. Arthur, em um estado de semiconsciência, continuava a murmurar algo. Me desculpe. Por não ter te protegido. Me desculpe. Os paramédicos colocaram Arthur em uma maca. Sérgio notou o caderno de desenho no chão e o pegou com cuidado. Ao ver a caligrafia infantil na página aberta, seus olhos ficaram marejados. Ele sentiu que entendia por que o chefe que servirá por mais de 20 anos sofria tanto. Na sala de emergência do hospital, Sérgio andava de um lado para o outro no corredor durante a noite. Vigiando o estado de Arthur, que fora transferido para a UTI, ele mergulhou em profunda reflexão. Era a terceira vez que o chefe desmaiava assim. Até agora ele havia se mantido com remédios, mas parecia ter chegado ao seu limite. Sérgio pensou na mansão vazia. Havia dezenas de empregados, mas ninguém conseguia cuidar do coração do patrão. Limpar e cozinhar não era suficiente. O senhor Arthur precisava de alguém especial para trazer calor àquela casa fria. Enquanto isso, Beatriz recebeu um telefonema do chefe de gabinete de madrugada. Senhora Beatriz, o presidente desmaiou e está na UTI. Um sorriso rápido cruzou os lábios de Beatriz antes de desaparecer. Estou indo para aí agora mesmo. Não informe os outros diretores ainda. Ao chegar ao hospital, Beatriz encontrou Sérgio. Como está o meu irmão? Felizmente, ele superou a crise. Mas precisa de repouso absoluto, respondeu Sérgio com o rosto cansado. Beatriz fez uma expressão preocupada, mas seus pensamentos eram outros. Sérgio, não podemos ter um vácuo na gestão da empresa. Eu posso, temporariamente. O presidente retornará em breve. Sérgio a cortou firmemente. Na tarde seguinte, Arthur, tendo recuperado a consciência, estava deitado na cama, ainda pálido. Vendo a fragilidade de seu chefe, Sérgio tomou uma decisão. Não podia continuar assim. Quer o presidente quisesse ou não, ele precisava desesperadamente da ajuda de alguém. Sérgio saiu do quarto e, do fim do corredor, fez uma ligação. Alô? É a senhora Carla, da Fundação de Caridade? Estou procurando uma pessoa especial. Não uma simples governanta, mas alguém que saiba cuidar de outra pessoa com o coração. Desligando o telefone, Sérgio olhou de volta para o quarto do hospital. O presidente certamente recusaria no início. Mas desta vez, Sérgio não podia recuar. Ele não podia mais deixar o chefe, que suportara tudo sozinho por 22 anos, continuar daquele jeito. Após alguns dias de pesquisa por vários canais, Sérgio recebeu a recomendação de uma pessoa da senhora Carla, da Fundação Sofia Almeida, uma jovem de 27 anos. A informação de que ela estava procurando desesperadamente por um emprego para pagar as contas do hospital de sua avó despertou o interesse de Sérgio. Ela tem algo de especial? Perguntou Sérgio por telefone. Ela vende verduras na feira com a avó. É conhecida no bairro por ser uma neta exemplar. Acima de tudo, é uma pessoa com um forte senso de responsabilidade e um coração caloroso, respondeu a senhora Carla com convicção. Sérgio decidiu encontrar Sofia pessoalmente. Enquanto esperava por ela em um café tranquilo, ponderava como convenceria o patrão.
Quando Sofia entrou, Sérgio teve uma boa primeira impressão. Suas roupas eram simples, mas arrumadas, sua postura, ereta, e acima de tudo, seu olhar claro era impressionante. Senhorita Sofia, o emprego que tenho a oferecer é de governanta residente. O trabalho é cuidar de uma grande mansão no Morumbi, disse Sérgio cautelosamente. Os olhos de Sofia se arregalaram. Residente? Mas eu cuido da minha avó. Você poderá visitar sua casa 2 vezes por mês. E o salário? Quando Sérgio mencionou o valor, Sofia prendeu a respiração. Era mais do que suficiente para cobrir a cirurgia de sua avó. No entanto, ao voltar para casa, Sofia mergulhou em profunda dúvida. Vendo Dona Elsa tomando seus remédios na sala, seu coração pesou. Vovó, recebi uma ótima oferta de emprego, disse Sofia com cuidado. Dona Elsa percebeu pela expressão de Sofia que algo estava acontecendo. Que tipo de trabalho? É para trabalhar como governanta residente em uma grande mansão no Morumbi. O pagamento é muito bom, o suficiente para a sua cirurgia. Não, gritou Dona Elsa de repente. Você não vai para uma casa assustadora como essa. Casas grandes têm muitos problemas. Sofia ficou chocada com a reação veemente de sua avó. Era a primeira vez que via sua avó, normalmente tão calma, ficar tão zangada. Naquela noite, Sofia recebeu um telefonema do hospital. Senhorita Sofia, o estado de sua avó está piorando. Se a cirurgia não for feita logo, pode ser perigoso. Sofia desligou o telefone e chorou. Estava dividida entre a oposição de sua avó e o aviso do médico. Finalmente, ela ligou para Sérgio. Eu aceito o trabalho. Enquanto isso, Arthur, já de alta, ouvia o relatório de Sérgio em seu escritório. Senhor, encontrei alguém para ajudar com as tarefas domésticas, disse Sérgio com cautela. A expressão de Arthur tornou-se fria instantaneamente. Quando eu autorizei isso? Pensando na sua saúde, senhor. Não preciso, disse Arthur firmemente. Não posso ter qualquer um em minha casa. Sérgio já esperava essa reação, mas não podia desistir. Senhor, não pode continuar assim. Se o senhor desmaiar de novo. Não se meta nos meus assuntos. A voz de Arthur se elevou. Sérgio colocou o envelope na mesa. Ainda assim, peço que dê uma olhada no currículo, apenas uma vez. Relutantemente, Arthur abriu o envelope. Sofia Almeida, 27 anos, mora sozinha com a avó. Lendo o currículo, os olhos de Arthur pararam. O olhar da jovem na foto parecia estranhamente familiar. Por que ela quer um trabalho como este? Murmurou Arthur. Para pagar as contas do hospital da avó, senhor, respondeu Sérgio. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Vou entrevistá-la. Mas se eu não gostar, ela vai embora imediatamente. No dia seguinte, Sofia chegou à mansão com o coração acelerado. O enorme portão de ferro se abriu e, ao atravessar o jardim e entrar no hall, ela ficou impressionada com a escala do lugar. Guiada para a sala de visitas, o local da entrevista, Sofia esperou nervosa. Quando a porta se abriu e Arthur entrou, seus olhares se cruzaram. Arthur examinou as roupas simples de Sofia de cima a baixo. Por que você quer este trabalho? Sofia controlou a voz trêmula e respondeu. Porque tenho alguém precioso que preciso proteger. A essa resposta, a expressão de Arthur mudou sutilmente. Ele pareceu ver sinceridade e desespero nos olhos de Sofia. Pela família então, murmurou Arthur, como se para si mesmo. Após um longo silêncio, ele falou. Você terá 3 dias. Vou observá-la e decidir. Um olhar de alívio passou pelo rosto de Sofia. Obrigada. Farei o meu melhor. Depois que Sofia saiu, Sérgio perguntou. O que o senhor achou? Arthur olhou pela janela e respondeu. Não sei. Apenas. Senti algo diferente. Naquela noite, Sofia contou a notícia à avó, mas a expressão de Dona Elsa permaneceu sombria. Sofia, tome cuidado. Pessoas de casas grandes descartam gente como nós facilmente. Sofia segurou a mão da avó com força.
Vovó, eu sou forte. A senhora me criou assim. Na segunda-feira de manhã, Sofia chegou à mansão com uma pequena mala. No momento em que o portão de ferro se abriu, ela respirou fundo. Era uma escolha da qual não podia mais voltar atrás. O som de seus passos no caminho de cascalho ecoava pelo jardim silencioso. Ao abrir a porta da frente, os empregados existentes estavam alinhados. O chefe, o jardineiro, as faxineiras, todos a olhavam com frieza. Para eles, Sofia era apenas uma intrusa que aparecerá de repente. Este é o seu quarto, disse a senhora Matilde, a governanta mais velha, bruscamente. O lugar para o qual Sofia foi levada era um pequeno quarto em um anexo, longe do prédio principal. Mas Sofia não reclamou. Pela sua avó, ela podia suportar qualquer coisa. Depois de desfazer as malas, Sofia foi para o prédio principal. Sérgio iria lhe mostrar a casa. Ao passar pela sala de estar e caminhar pelo corredor, Sofia parou ao ver as fotos da família penduradas na parede. A imagem das 3 pessoas felizes era impressionante. São fotos da família do Sr. Arthur, explicou Sérgio. Há 22 anos, em um acidente. Sérgio parou. Sofia olhou para o rosto da criança na foto. Parecia estranhamente familiar, mas ela não sabia por quê. Na tarde do segundo dia, Sofia estava limpando a cristaleira da sala. O sol que entrava pela janela era quente. Ela polia cuidadosamente cada taça de cristal. Foi nesse exato momento. Quando o sol da tarde iluminou o anel de prata que Sofia usava no pescoço, o desenho de uma flor de ipê gravado nele refletiu uma luz intensa. A luz ricocheteou na cristaleira e se espalhou como um arco-íris. Do seu escritório, observando a cena, Arthur se levantou de um salto sem perceber. Seu olhar estava fixo na tela do monitor. Era a câmera de segurança que filmava a sala de estar. Aquele anel. A voz de Arthur tremeu. Ele rapidamente deu zoom na imagem. O anel no pescoço de Sofia ficou claramente visível. 5 pétalas de uma flor de ipê, um pequeno diamante no centro e um design único envolvendo a faixa. Uma forma inesquecível. Era exatamente o anel que ele mesmo havia desenhado e feito como presente de aniversário de 5 anos para sua filha. As mãos de Arthur começaram a tremer. Ele cambaleou até um canto remoto do escritório e tirou um quadro da parede. Atrás dele, um pequeno cofre estava escondido. Com as mãos trêmulas, ele digitou a senha e abriu o cofre. Uma caixa de veludo vermelho apareceu. Arthur abriu a caixa com cuidado. Dentro, havia um par de brincos de flor de ipê feitos para combinar com o anel. Ele os guardara para dar à filha quando ela ficasse mais velha. Arthur pegou os brincos e olhou novamente para o monitor. Ele comparou o anel na tela com os brincos em sua mão. O design combinava perfeitamente. Era um conjunto único no mundo. Como? Como isso é possível? Arthur desabou na cadeira. Sua mente ficou em branco. O impossível estava acontecendo bem diante de seus olhos. Sua filha, que ele pensava estar morta, poderia ter voltado para sua casa depois de 22 anos? Com as mãos trêmulas, Arthur pegou o telefone interno. Sérgio, vem ao meu escritório. Agora. Quando Sérgio entrou, o rosto de Arthur estava pálido. Sérgio, aquela garota. A Sofia. Qual é a origem dela? Eu lhe disse que ela foi recomendada pela Fundação de Caridade, respondeu Sérgio, confuso. Não, antes disso. Seus pais? Sua família? A voz de Arthur era urgente. Só ouvi que ela mora com a avó. Não sei os detalhes. Arthur se levantou e foi até a janela. Ele viu Sofia estendendo roupas no varal do jardim. Sob o sol, seu sorriso lembrava o de sua falecida esposa. Sérgio, investigue mais a fundo sobre essa garota. Mas não deixe que ninguém perceba, ordenou Arthur. Há algum problema, senhor? Perguntou Sérgio, preocupado. Arthur não respondeu, continuou olhando pela janela. Dentro de seu peito, uma tempestade se formava.
Esperança e medo, alegria e ansiedade se misturavam em um turbilhão. Naquela noite, Arthur desceu para a sala de jantar de propósito. Normalmente, ele comia sozinho em seu escritório, mas queria observar Sofia mais de perto. Senhor, o jantar está servido. Sofia cumprimentou educadamente. Arthur olhou atentamente para o rosto de Sofia, examinando cada traço. Os olhos grandes eram como os dele, o nariz delicado e a forma dos lábios eram como os de sua esposa. Seria coincidência? Ou destino? Seu anel é incomum, disse Arthur de repente. Sofia, surpresa, tocou seu colar. Ah, isto! Tenho desde criança. Minha avó disse para nunca o perder. Sim. Quem lhe deu? A voz de Arthur tremia, mas ele se esforçou para manter a compostura. Não sei bem. Vovó também nunca me contou os detalhes, disse Sofia com um sorriso sem graça. Arthur não perguntou mais nada. Mas seu mundo já havia virado de cabeça para baixo. O tempo que estivera parado começara a se mover novamente, e a chama da esperança, que se apagara, voltará a arder. Agora, ele tinha uma verdade para confirmar. Com o passar dos dias, uma mudança sutil começou a ocorrer entre Arthur e Sofia. Arthur a observava de longe, mas aos poucos tentava se aproximar. Certa manhã, ele franziu a testa ao ver seu escritório bagunçado. Na noite anterior, em sua busca apressada por documentos, os livros ficaram espalhados. Normalmente, ele teria chamado um empregado para arrumar, mas tinha um compromisso urgente na empresa. Ao voltar à noite, Arthur ficou surpreso. Os livros no escritório estavam perfeitamente organizados, mas de uma maneira especial. Não em ordem alfabética nem por ano de publicação. Os livros de negócios estavam de um lado, os de filosofia de outro, e as obras de literatura separadas. O mais surpreendente era que os livros que ele lia com frequência estavam posicionados ao alcance das mãos. Isso é, Arthur prendeu a respiração. Era exatamente o mesmo método de organização que sua esposa usava. Helena sempre dizia, os livros devem ser organizados de acordo com os interesses e hábitos do dono. Arthur acariciou as estantes, perdido em memórias antigas. No dia seguinte, choveu. Arthur voltou para casa tarde da noite e sentou-se na sala de jantar. Os pratos elaborados preparados pelo chefe foram servidos, mas ele mal tocou na comida. Senhor, está sem apetite? Perguntou Sofia, preocupada. Arthur balançou a cabeça. Acho que estou apenas cansado. Sofia hesitou por um momento e foi para a cozinha. Cerca de 10 minutos depois, ela reapareceu com uma bandeja. Nela, havia um prato de pão de queijo recém-assado. O vapor subia e o cheiro de queijo se espalhou pela sala. Em dias de chuva, nada melhor que pão de queijo. Pelo menos é o que minha avó diz, disse Sofia com um sorriso tímido. Arthur olhou para o pão de queijo com olhos surpresos. Lembrou-se de sua infância, quando sua mãe sempre fazia pão de queijo em dias chuvosos. Ele sentia tanta falta daquele sabor que ensinou a receita à sua esposa, e ela, por sua vez, costumava surpreendê-lo com a guloseima. Arthur pegou um e o colocou na boca. A casca crocante, o interior macio e o aroma suave de queijo encheram sua boca. Seus olhos marejaram, mas ele se esforçou para esconder a emoção. Está delicioso. Ele disse brevemente, mas sua voz estava carregada de emoção. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Arthur limpou o prato. Sofia sorriu radiante ao ver os pratos vazios. Aquele sorriso aqueceu o coração de Arthur. Uma semana depois, Arthur acordou de um pesadelo. Era a cena do acidente novamente. Seu corpo estava encharcado de suor frio e seu coração batia descontroladamente. Ele cambaleou até o escritório. Acendeu a luz e sentou-se na cadeira, mas suas mãos não paravam de tremer. Tentou servir uma dose de cachaça, mas não conseguia segurar a garrafa direito. Nesse momento, a porta do escritório se abriu silenciosamente. Sofia entrou com uma bandeja. Sem dizer uma palavra, ela colocou uma xícara de chá de camomila quente sobre a mesa e estava prestes a sair. Como você sabia? Perguntou Arthur.
Sofia se virou e respondeu com cuidado: eu vi a luz acesa ao passar pelo corredor. Achei que o senhor tivesse acordado cedo. Obrigado, disse Arthur com sinceridade. Depois que Sofia saiu, Arthur tomou um gole do chá. O líquido doce e quente desceu por sua garganta e o tremor começou a diminuir. Ele de repente sentiu que não estava sozinho. O simples fato de alguém se preocupar com ele era um consolo. Alguns dias depois, Sérgio trouxe os resultados da investigação sobre Sofia. Senhor, investiguei a senhorita Sofia Almeida. Sérgio entregou um dossiê. Arthur pegou os papéis, tenso. Neles estavam os registros escolares e de identidade de Sofia. Mas havia algo estranho. Não havia nenhum registro dela antes dos 5 anos de idade. Não há certidão de nascimento, disse Arthur. Sim. Ela foi registrada pela primeira vez aos 5 anos. Também não há registros de orfanato ou adoção, explicou Sérgio. O coração de Arthur começou a bater mais rápido novamente. Sua filha desapareceu aos 5 anos. A data coincidia exatamente. E a avó dela, Dona Elsa? Perguntou Arthur, apressado. Uma feirante comum. Mas parece que ela se mudou para São Paulo de repente, há cerca de 20 anos. Foi difícil encontrar registros anteriores a isso. Arthur mergulhou em pensamentos. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas ainda não havia provas concretas. Naquela noite, Arthur estava passeando pelo jardim quando encontrou Sofia. Ela estava agachada em frente a um canteiro, cuidando das flores. O crepúsculo iluminava seu perfil. Você gosta de flores? Perguntou Arthur, se aproximando. Sofia ergueu a cabeça, surpresa. Sim. Especialmente das flores de ipê. Elas florescem depois de superar o inverno rigoroso, não é? O olhar de Arthur vacilou. Sua esposa também amava as flores de ipê. Foi por isso que ele fez o anel com o desenho da flor como presente de aniversário para a filha. Por que as flores de ipê? Perguntou Arthur com cuidado. Sofia tocou seu anel e respondeu: não sei bem. Simplesmente gosto delas desde pequena. Talvez por causa deste anel? Arthur olhou para o rosto de Sofia. Em sua imagem banhada pelo crepúsculo, ele viu a sombra de sua esposa. A ideia de que essa garota poderia ser realmente sua filha se tornou mais forte. Arthur agora começou os testes a sério. Eram experimentos secretos para confirmar se Sofia era realmente sua filha. Certa manhã, Arthur de propósito deixou várias frutas na mesa de jantar. Maçãs, peras, uvas e tangerinas estavam lindamente arranjadas. Ele deixou a porta do escritório entreaberta e observou a sala. Sofia, enquanto limpava, notou as frutas. Ela naturalmente pegou uma maçã. E surpreendentemente deu uma mordida sem descascá-la. Os olhos de Arthur se arregalaram. Sua filha tinha o mesmo hábito quando criança. Sua esposa sempre se preocupava, dizendo: não entendo por que nossa filha come maçãs com casca. No dia seguinte, Arthur pediu para cozinharem batata doce na cozinha. Ao entardecer, Sofia encontrou as batatas na cozinha e um sorriso radiante apareceu em seu rosto. Oba, batata doce, murmurou Sofia para si mesma. Ela soprou a batata quente, descascou-a e deu uma grande mordida com uma expressão feliz. Suas bochechas ficaram cheias, parecendo um esquilo. Arthur sentiu um nó na garganta ao ver a cena. Sua filha também adorava batata doce daquele jeito. Alguns dias depois, à tarde, Arthur estava revisando um contrato importante em seu escritório. Lendo as cláusulas complexas, ele inconscientemente apoiou o queixo no indicador esquerdo. Era seu hábito característico. Naquele momento ele olhou pela janela e viu Sofia no jardim, cuidando das plantas. Parecendo indecisa sobre o que plantar, ela estava na mesma pose. Com o indicador esquerdo no queixo, perdida em pensamentos. Arthur se levantou de um salto. Isso era muito parecido para ser coincidência. Naquela noite, Arthur preparou o teste decisivo. Ele encontrou um disco de vinil de música clássica que sua esposa adorava ouvir.
Entre as faixas estava a melodia que sua esposa cantava como canção de ninar para a filha. Era um arranjo especial da canção de ninar de Brahms. Arthur colocou a música para tocar e deixou a porta do escritório aberta. A melodia fluiu suavemente pelo corredor. E ele esperou. Cerca de 10 minutos depois, ouviu-se o som de passos no corredor. Sofia, carregando um cesto de roupa suja, parou ao passar. E então, algo incrível aconteceu. Sofia, sem perceber, começou a cantarolar a segunda parte da melodia. Lala. Não era o tom exato, mas era inconfundivelmente o refrão da canção de ninar. Arthur sentiu como se seu coração tivesse parado. As únicas pessoas no mundo que conheciam aquela canção eram ele, sua falecida esposa e sua filha desaparecida. Nesse exato momento, ouviu-se o som da porta da frente se abrindo. Beatriz havia chegado sem avisar. Irmão, sou eu. A voz aguda de Beatriz ecoou. Arthur desligou a música apressadamente e saiu do escritório. Beatriz estava na sala, de frente para Sofia. O olhar de Beatriz varreu Sofia de forma penetrante. Irmão, a nova governanta é esta pessoa? Perguntou Beatriz. Sim, por quê? Respondeu Arthur na defensiva. Beatriz examinou Sofia de cima a baixo e disse, ela é jovem. Então Beatriz parou e olhou atentamente para o rosto de Sofia. Ela pareceu ter uma sensação de familiaridade. Eu nunca a vi antes, mas por que parece tão familiar? Murmurou Beatriz. Arthur mudou de assunto rapidamente. O que te traz aqui? Vim revisar os documentos para a reunião do conselho de amanhã, respondeu Beatriz, mas seu olhar ainda estava fixo em Sofia, desconfiado. Enquanto Sofia ia para a cozinha preparar um chá, Beatriz sussurrou para Arthur. Irmão, você não está dando atenção demais a essa garota? Os outros empregados estão cochichando. A expressão de Arthur endureceu. Não se meta nos meus assuntos domésticos. Estou apenas dizendo isso por preocupação. Você parece estranho ultimamente, disse Beatriz, de forma significativa. Depois que Beatriz foi embora, Arthur ficou inquieto. Parecia que Beatriz havia notado algo. Conhecendo sua personalidade, ela não ficaria quieta. Arthur chamou Sérgio. Sérgio, tome cuidado para que Beatriz não investigue Sofia. Entendido, senhor. Sérgio curvou a cabeça. Naquela noite, Arthur mergulhou em profunda reflexão. Os resultados dos testes todos apontavam para Sofia ser sua filha. Mas ele precisava de provas concretas. Ele tomou uma decisão. Decidiu confirmar por meios científicos. Na manhã seguinte, Arthur foi ao quarto que Sofia havia limpado. Com cuidado encontrou um fio de cabelo no travesseiro. O cabelo preto brilhou à luz do sol. Arthur o colocou em um pequeno envelope e em outro colocou um fio de seu próprio cabelo. Ele pediu a Sérgio que providenciasse um teste de DNA secreto. O resultado levaria alguns dias. Para Arthur, esses poucos dias pareceriam uma vida inteira. Enquanto esperava, Arthur observava Sofia mais de perto. Sua maneira de andar, seu sorriso, seu tom de voz, tudo se assemelhava à sua esposa. Especialmente o sorriso caloroso que ela dava ao ajudar alguém era idêntico ao de Helena. Uma noite Sofia trouxe chá para Arthur e disse, Senhor, o senhor parece muito cansado ultimamente. Precisa descansar bem. Aquela preocupação genuína fez Arthur sentir um nó na garganta. Pela primeira vez em 22 anos, parecia que alguém estava genuinamente preocupado com ele. Era o quarto dia desde que o teste de DNA fora solicitado. Arthur não conseguia se concentrar no trabalho. Durante as reuniões, ao revisar documentos, ele verificava constantemente o celular. Era o dia em que Sérgio traria os resultados. Às 3 da tarde, Sérgio finalmente entrou no escritório. Em suas mãos, havia um envelope selado. Com as mãos trêmulas, Arthur pegou o envelope. Senhor, devo me retirar? Perguntou Sérgio com cuidado. Não, pode ficar. Arthur respirou fundo e abriu o envelope. Ao tirar o documento e desdobrá-lo, seus olhos foram direto para a última linha do resultado.
Ali estava escrito: probabilidade de paternidade, 99,9% compatível. As mãos de Arthur começaram a tremer violentamente. O som do papel farfalhando ecoou no escritório silencioso. Lágrimas quentes começaram a escorrer de seus olhos. Senhor! Sérgio também ficou chocado ao ver o resultado. Arthur apertou o documento contra o peito e desabou na cadeira. Então, as emoções que ele havia reprimido por tanto tempo explodiram em um choro convulso. Ele nunca havia chorado assim em mais de 20 anos. Eu a encontrei. Helena, eu encontrei nossa filha. Arthur gritou em direção às fotos de sua esposa e filha. As lágrimas não paravam. Era uma mistura complexa de alegria e tristeza, alívio e culpa. O fato de sua filha, que ele pensava estar morta por 22 anos, estar viva e em sua própria casa, era inacreditável. Sérgio silenciosamente entregou um lenço. Parabéns, senhor. É um verdadeiro milagre. Arthur chorou por um longo tempo antes de finalmente se acalmar. Ele olhou pela janela. Viu Sofia estendendo roupas no jardim. Sua figura, banhada pela luz do sol, era deslumbrantemente bela. Sérgio, o que eu faço agora? Havia um sentimento de perplexidade na voz de Arthur. O senhor precisa se preparar lentamente com o tempo, disse Sérgio com prudência. Arthur assentiu. Mas seu coração já estava correndo para sua filha. Ele queria correr para fora e abraçá-la, mas não podia. A verdade seria um choque para Sofia. Naquela noite, Arthur voltou para casa mais cedo do que o habitual. Sentado na sala de jantar, comendo o jantar preparado por Sofia, ele olhou atentamente para o rosto de sua filha. Agora, tudo parecia claro. O formato dos olhos era dele, o nariz e os lábios eram uma cópia dos de sua esposa. Senhor, por que está me olhando assim? Sofia sorriu sem graça. Não é nada. Apenas. Bom trabalho. Arthur se esforçou para manter a calma. Após a refeição, Arthur voltou para seu escritório. Ele tirou um álbum antigo da gaveta. Estava cheio de fotos da infância de sua filha. Folheando as páginas, ele relembrou os 22 anos perdidos. Me desculpe, minha filha. Papai não conseguiu te proteger, murmurou Arthur acariciando as fotos. Então, uma pergunta surgiu em sua mente. Como Sofia sobreviveu? E por que ela acabou morando com a avó, Dona Elsa? O que aconteceu no local do acidente? Arthur chamou Sérgio novamente. Investigue os registros do acidente de 22 anos atrás novamente. Especialmente encontre os depoimentos das testemunhas oculares. Entendido. Mas, senhor, há algo que me preocupa, disse Sérgio com cautela. O quê? A senhora Beatriz tem mostrado interesse na senhorita Sofia ultimamente. Será que ela suspeita de algo? A expressão de Arthur endureceu. Ele conhecia bem a ambição de Beatriz. Se ela descobrisse que Sofia era sua filha, não se podia prever o que ela faria. Vigie os movimentos de Beatriz. E pense em uma maneira de proteger Sofia, ordenou Arthur. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. A alegria foi acompanhada por novas preocupações. Como ele revelaria a verdade agora? Para a filha que viveu uma vida diferente por 22 anos, que tipo de pessoa ele seria? O maior problema era a reação de Sofia. Ela conseguiria aceitar a verdade? E como ficaria sua relação com a avó que a criou? A cabeça de Arthur estava um caos. Às 2 da manhã, Arthur caminhou silenciosamente pela casa. Ele parou em frente ao anexo onde Sofia estava hospedada. A luz estava apagada e tudo estava quieto. Arthur ficou na porta por um longo tempo. Durma bem, minha filha, ele sussurrou em uma voz tão baixa que não podia ser ouvida. Na manhã seguinte, Arthur tomou uma decisão importante. Ele decidiu encontrar Dona Elsa primeiro. Para saber a verdade, ele precisava ouvir sua história. Sérgio, descubra onde Dona Elsa está. Precisamos encontrar uma maneira de nos encontrarmos discretamente. Depois que Sérgio saiu,
Arthur olhou pela janela. O sol da manhã brilhava intensamente. Diante de um novo começo com a filha que encontrara depois de 22 anos, ele sentia esperança e medo ao mesmo tempo. Era hora de enfrentar a verdade, não mais as mentiras. Naquele momento, Beatriz voltou ao seu escritório após uma reunião do conselho. Ela se sentou à mesa, perdida em pensamentos. O comportamento de seu irmão ultimamente era estranho. Especialmente sua atitude em relação àquela jovem governanta. Chefe de gabinete, vem aqui, Beatriz chamou pelo interfone. Quando o chefe de gabinete entrou, Beatriz ordenou que ele fechasse a porta silenciosamente. Investigue a nova governanta da casa do presidente. Silenciosamente. Sem que ninguém saiba. A voz de Beatriz era fria. O chefe de gabinete hesitou, mas finalmente assentiu. Entendido, senhora. Beatriz lembrou-se de sua reunião com o advogado. Discutindo a questão da herança das ações da empresa, as palavras do advogado continuavam a ecoar em sua mente. Se um filho escondido de Arthur aparecesse, toda a estrutura de herança mudaria. Alguns dias depois, Beatriz encontrou-se secretamente com o chefe de uma agência de detetives particulares. Era em um canto reservado do lounge de um hotel. Investigue uma mulher chamada Sofia Almeida. Ela trabalha na casa do presidente Arthur, no Morumbi. Beatriz entregou uma foto. O chefe da agência pegou a foto e estreitou os olhos. Até que ponto devo investigar? Tudo. Do nascimento até agora. Sem deixar nada de fora. O olhar de Beatriz era afiado. Uma semana depois, o detetive foi ao bairro onde Sofia morava. Disfarçado de assistente social, ele abordou os vizinhos. Os feirantes ingenuamente contaram tudo. Sofia? Ah, aquela neta exemplar. Mora com a avó, disse a dona da barraca de frutas. Você a conhece desde criança? Perguntou o detetive. Não. Elas se mudaram para cá há uns 20 anos. Na época, Sofia devia ter uns 5 ou 6 anos. Os olhos do detetive brilharam. O período coincidia estranhamente. Ele decidiu investigar mais a fundo. No dia seguinte, o detetive foi encontrar Dona Elsa pessoalmente. Bom dia. Sou do serviço social. Vim verificar alguns documentos da sua neta que estão faltando. O rosto de Dona Elsa ficou pálido instantaneamente. Que documentos? Certidão de nascimento, registros médicos da infância. Não há registros dela antes dos 5 anos. As mãos de Dona Elsa começaram a tremer. Isso. Tudo queimou em um incêndio. Coisas antigas. O detetive observou a reação de Dona Elsa atentamente. Ela estava claramente escondendo algo. Ele pressionou mais. Estranho. Não há registros nem no hospital nem nos órgãos públicos. Dona Elsa agarrou o peito, ofegante. Volte mais tarde. Não estou me sentindo bem agora. Depois que o detetive saiu, Dona Elsa ficou em estado de choque. Tremendo de medo, ela procurou por seus remédios, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguia pegá-los. Sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Enquanto isso, Arthur começou a mostrar mais interesse por Sofia. Ele lhe deu roupas boas, comprou livros. Mas suas expressões desajeitadas de afeto deixaram Sofia desconfortável. Senhor, não posso aceitar presentes tão caros. Sofia recusou, envergonhada. Apenas aceite. É um bônus pelo seu bom trabalho, disse Arthur, sem jeito. Sofia estava confusa. A atitude do patrão estava se tornando cada vez mais estranha. Os outros empregados também começaram a cochichar. Beatriz recebeu o relatório do detetive. Não há registros de Sofia Almeida antes dos 5 anos. E o período coincide exatamente com o desaparecimento da filha do presidente. Os cantos dos lábios de Beatriz se curvaram para cima. Continue investigando. Preciso de provas concretas. Naquela noite, Arthur recebeu uma notícia chocante de Sérgio. Senhor, Dona Elsa foi levada para o hospital. O problema cardíaco dela piorou.
O rosto de Arthur endureceu. Ele ainda nem a tinha encontrado. Não podia ser. Ele foi imediatamente para o hospital. No corredor do hospital, Arthur encontrou Sofia. Ela estava chorando. Senhor? Como? O que faz aqui? Perguntou Sofia, surpresa. Eu soube. Como está sua avó? Perguntou Arthur com cuidado. O médico disse que é grave. A voz de Sofia tremeu. Arthur quis segurar o ombro de Sofia, mas se conteve. Ainda não era a hora. Mas ver sua filha sofrendo daquele jeito partia seu coração. Dentro do quarto, Dona Elsa abriu os olhos. Com o rosto pálido, ela chamou por Sofia. Sofia. Vovó, estou aqui. Sofia segurou a mão da avó. Elsa viu Arthur do lado de fora da porta. Seus olhos se arregalaram em pânico. Seu olhar estava cheio de medo e culpa. Aquele homem, disse Elsa com a voz trêmula. É o presidente da casa onde trabalho. Ele veio porque estava preocupado, explicou Sofia. Dona Elsa olhou para Arthur, tentando dizer algo, mas não conseguiu. O peso da verdade era grande demais. No quarto do hospital, Dona Elsa ficava cada vez mais ansiosa. Ela tentava evitar o olhar de Arthur, mas a culpa a esmagava. Finalmente Elsa tomou uma decisão. Não podia mais esconder a verdade. Sofia, querida, pode nos deixar a sós por um instante? Tenho que conversar com este senhor, disse Elsa com dificuldade. Sofia, embora confusa, saiu do quarto. Arthur e Elsa ficaram sozinhos. Elsa, com a mão trêmula, apontou para Arthur. Senhor, eu cometi um pecado terrível. A voz de Elsa falhou. Arthur prendeu a respiração, olhando para ela. A suspeita estava se tornando realidade. Elsa, chorando, começou a confessar. 22 anos atrás, naquela noite. A noite em que choveu tanto. Eu trabalhava em um posto de gasolina na estrada. De repente houve um grande acidente. A mão de Arthur tremeu. A memória daquele dia voltou. Perto do local do acidente, na mata, encontrei uma criança chorando. Ela estava coberta de lama e tinha um ferimento na cabeça. A criança não parava de chorar, chamando pela mãe e pelo pai. Elsa soluçou. Por quê? Por que não chamou a polícia? A voz de Arthur tremeu. Elsa baixou a cabeça. Meu marido tinha acabado de falecer, e meu filho também tinha morrido em um acidente. Sozinha, no momento em que vi aquela criança, pensei que era um presente do céu. Mesmo sabendo que era errado. Arthur estava dividido entre a raiva e a compaixão. A dor dele por perder a filha se sobrepôs à solidão daquela idosa que também havia perdido sua família. A criança perdeu a memória devido ao choque do acidente. Não se lembrava do nome nem dos pais. Eu a chamei de Sofia e a criei, continuou Elsa. Nesse exato momento, Beatriz entrou no quarto. Atrás dela estavam o detetive e um advogado. Eu ouvi tudo, irmão. A voz de Beatriz era fria. Esta senhora é uma sequestradora, e Sofia Almeida é realmente sua filha. Elsa, em choque, agarrou o peito. O monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. A equipe médica correu, mas o estado de Elsa piorou drasticamente. Ela acabou perdendo a consciência. No dia seguinte, Beatriz convocou uma coletiva de imprensa. A notícia chocante era que a filha perdida de um magnata havia sido criada por uma sequestradora. A mídia caiu sobre a história como um enxame de abelhas. À noite, Sofia assistia ao noticiário na sala de estar da mansão. Seu rosto aparecia em destaque na tela. O âncora dizia: Sofia Almeida, identificada como a filha desaparecida do presidente Arthur Monteiro de Castro, viveu por 22 anos com a sequestradora, Elsa da Silva. Sofia desabou, em choque. O fato de que tudo que ela conhecia era uma mentira era inacreditável. Sua amada avó era uma sequestradora? E ela era filha de um magnata? Não. Isso é mentira, gritou Sofia.
Os outros empregados começaram a cochichar. Olhares de desprezo e pena se voltaram para ela. Sofia não aguentou. Quando Arthur correu para a sala, já era tarde demais. Sofia, espere e me escute. Mas Sofia já estava correndo para fora da mansão. Do lado de fora do portão, uma multidão de repórteres se aglomerava. Flashes dispararam, microfones foram empurrados em seu rosto. Como você se sente? Como foram os 22 anos vivendo com uma sequestradora? As perguntas dos repórteres a bombardeavam. Sofia tapou os ouvidos e correu por entre eles. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela continuou correndo. Correndo sem rumo, sem saber para onde ir. Arthur tentou segui-la, mas de repente agarrou o peito e caiu. Não. Não posso perdê-la de novo. Sérgio amparou Arthur. Senhor, recupere-se. Na mesma hora no hospital, Dona Elsa faleceu. Ela fechou os olhos chamando por Sofia até o fim. Uma enfermeira arrumando os pertences de Elsa encontrou uma carta. Uma carta para Sofia. Enquanto isso, Sofia estava em um penhasco à beira-mar. As ondas batiam violentamente. Ela sentia que havia perdido tudo. Sua identidade, sua amada avó e tudo em que acreditava. Vovó, por que você mentiu para mim? Gritou Sofia para o mar. Arthur estava deitado em uma cama de hospital. O médico, com uma expressão séria, disse: se ele sofrer outro choque, será perigoso. Mas Arthur, mesmo inconsciente, só pensava em sua filha. Preciso encontrá-la. Preciso encontrar minha filha. Beatriz convocou uma reunião do conselho. Com o estado de saúde do meu irmão, a gestão é impossível. Assumirei como presidente interina. Os diretores concordaram. A empresa mergulhou no caos e as ações despencaram. Tudo estava desmoronando. Naquela noite, Arthur estava deitado sozinho no escuro. Há 22 anos, ele perdeu sua filha, e agora a perderá novamente. Desta vez por sua própria tolice. Ele só agora percebeu que sua maneira de revelar a verdade estava errada, mas era tarde demais. 2 dias depois, Arthur acordou no hospital. Sérgio estava ao seu lado. A primeira palavra de Arthur foi para encontrar sua filha. Sofia. Onde está Sofia? A voz de Arthur falhou. A expressão de Sérgio escureceu. Ainda não a encontramos. Já informamos a polícia, mas... Arthur olhou para o teto. Seus olhos vazios não tinham brilho algum. Sérgio deu uma notícia ainda mais chocante. Senhor, a avó, Dona Elsa, faleceu. Arthur fechou os olhos. Era algo que ele esperava, mas seu coração estava pesado. Aquela idosa também era, no fim, uma vítima. Foi um erro cometido por uma pessoa exausta pela solidão. E agora Sofia havia perdido até a única família que a criará. Eu estraguei tudo, murmurou Arthur. Fui precipitado. Deveria ter conquistado o coração de Sofia primeiro. Sérgio não encontrou palavras de consolo. A autoacusação de Arthur não estava errada. Do lado de fora do quarto, Beatriz estava em reunião com os diretores. Meu irmão está mental e fisicamente incapaz de liderar a empresa. Assumirei interinamente por enquanto. Os diretores assinaram os documentos de concordância. Beatriz sorriu, satisfeita. Mas seu sorriso não durou muito. As ações da empresa continuaram a cair, e a mídia noticiava o escândalo da família Monteiro de Castro todos os dias. Enquanto isso, Sofia estava escondida em uma pousada surrada em uma pequena vila de pescadores. Na TV, sua história continuava a ser contada. Filha de magnata sequestrada, mulher que viveu uma vida falsa. Todo tipo de especulação e boato circulava. Sofia desligou o celular. Não queria contato com ninguém. Agora que sua avó se fora, ela se sentia sozinha no mundo. A vovó me amava. Isso era real. Sofia disse a si mesma, mas não tinha certeza. A dona da pousada trouxe o jantar. Moça, por que está num lugar como este? Algum problema? Sofia balançou a cabeça. Não queria que sua identidade fosse descoberta.
Arthur encontrou-se com o doutor Roberto no hospital. O velho amigo tinha uma expressão de pena. Arthur, não acha que está na hora de realmente deixar ir? Disse Roberto, com cuidado. Do que você está falando? Acabei de encontrá-la, reagiu Arthur, exaltado. Mas a menina não está pronta para te aceitar como pai. Ela viveu 22 anos como neta de outra pessoa. As palavras de Roberto o atingiram. Arthur sabia. Mas não queria admitir. Ainda assim. Ela é minha filha. O DNA não cria um relacionamento. O tempo e as memórias compartilhadas, sim, disse Roberto com sinceridade. Naquela noite, Arthur mergulhou em pensamentos profundos. Chovia lá fora. Assim como naquela noite, há 22 anos. Ele percebeu. O que ele procurava era sua filha de 5 anos, não a Sofia de 27. Eu estava errado, admitiu Arthur. O teste de DNA ou a prova não eram o mais importante. Eu deveria ter entendido e respeitado os 22 anos dela primeiro. Sérgio entrou. Senhor, encontramos uma carta no quarto de hospital de Dona Elsa. É para a senhorita Sofia. Arthur pegou a carta. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope. Para minha amada neta, Sofia. Quando você ler esta carta, a vovó não estará mais ao seu lado. Me desculpe por não ter contado a verdade. Mas saiba de uma coisa, nos 22 anos em que te criei, não me arrependi de um único momento. Você foi a maior bênção da minha vida. Arthur chorou ao ler a carta. Aquela idosa também carregava a dor de ter perdido seu próprio filho. Sofia, no quarto da pousada, estava fazendo as malas. Não havia mais para onde fugir. De repente lembrou-se de algo que sua avó costumava dizer. Sofia, a verdade sempre aparece. Quando esse dia chegar, você precisa ter coragem. Sofia tirou o anel de IP da bolsa. Era a única pista que a ligava ao seu passado. Brincando com o anel, um fragmento de memória de sua infância surgiu. Alguém a abraçava com força. Era um abraço caloroso. E uma voz sussurrando em seu ouvido. Este anel vai te proteger. O papai sempre estará com você. Sofia ficou chocada. Aquela voz era idêntica à do presidente Arthur. Arthur decidiu desistir de tudo. A empresa, a fortuna, o título de presidente. Nada disso tinha mais sentido. Sérgio, vou passar a empresa para Beatriz, disse Arthur calmamente. Senhor, Sérgio ficou surpreso. Acabou. Quero encontrar minha filha como pai. Não como presidente. Apenas como pai. Havia uma nova determinação nos olhos de Arthur. Uma semana se passou. Sofia começou a trabalhar em um pequeno restaurante na costa do Nordeste. Escondendo sua identidade, usando um nome falso, ela decidiu viver tranquilamente. Os donos do restaurante a aceitaram sem fazer perguntas. Limpe a mesa dos clientes, por favor, gritou o cozinheiro. Sofia trabalhava em silêncio. Levava pratos, limpava mesas, varria o chão. O simples trabalho físico paradoxalmente acalmava sua mente. Porque não precisava pensar. Mas a noite era diferente. Deitada sozinha em seu quarto apertado, ela chorava ao pensar na avó. E ocasionalmente o olhar caloroso de Arthur também vinha à mente. Um dia, uma vizinha de seu antigo bairro, Dona Cida, encontrou Sofia depois de muita procura. Sofia, menina. Você estava aqui. Não sabe o quanto eu te procurei. Dona Cida abraçou Sofia com força. Dona Cida, como me encontrou? Sofia ficou surpresa. Dona Cida entregou uma pequena caixa. Sua avó deixou isso. Encontrei enquanto arrumava os pertences dela. Sofia pegou a caixa com as mãos trêmulas. Após hesitar por alguns dias, ela finalmente abriu a caixa. Dentro, havia cartas e fotos antigas e um pequeno lenço. Ao desdobrar uma carta, a caligrafia desajeitada de sua avó apareceu. Minha amada neta Sofia. Esta avó cometeu um grande pecado contra você.
eu deveria ter contado a verdade, mas não tive coragem. No dia em que te encontrei, você estava chorando na chuva, chamando por sua mãe e seu pai. Você parecia tão desamparada, me lembrou do meu filho falecido. Foi egoísmo. Pensei que era um presente do céu. Mas Sofia, saiba de uma coisa, nos 22 anos em que te criei, nenhum único momento foi falso. Meu amor era real. Sofia apertou a carta contra o peito e chorou. O amor de sua avó era real. Apenas o método estava errado. Ao desdobrar o lenço na caixa, ela viu um bordado delicado de uma flor de ipê. Era idêntico ao desenho do anel. Ao tocar o lenço, memórias esquecidas vieram à tona. Aos 5 anos, ela estava no colo do pai. O pai colocou o anel em seu dedo e disse: "Este é um anel mágico para proteger nossa princesinha." E a mãe entregou o lenço, sorrindo. "Este também faz parte do conjunto. Seja uma menina forte como a flor de ipê." Sofia percebeu. Arthur era realmente seu pai. E o quanto ele deve ter sofrido por 22 anos. Enquanto isso, Arthur deixou a empresa discretamente com Sérgio. Entregando tudo para Beatriz, ele partiu em um carro antigo sem seguranças. "Senhor, o senhor tem certeza de que ficará bem?" perguntou Sérgio, preocupado. "Não sou mais, senhor. Apenas me chame de Arthur", disse Arthur calmamente. "Estou indo encontrar minha filha." Desta vez, do jeito certo. Arthur procurou por Sofia em todos os lugares que ela poderia estar. Não como um magnata, mas como um pai. Usando roupas simples em vez de ternos caros, preparando sinceridade em vez de presentes grandiosos. Sofia releu a carta e encontrou a última parte. "Sofia, agora você sabe quem é seu pai biológico, não é? Ele é um bom homem. Apenas não consegue se expressar direito por causa da tristeza. Se você lhe der uma chance, ele será um bom pai." Sofia olhou para o mar por um longo tempo. As ondas vinham e iam repetidamente. Assim como seu coração. Uma noite, um cliente entrou no restaurante. Sofia foi anotar o pedido e ficou chocada. Era Arthur. Mas ele estava diferente. Sem o terno caro, sem a aura intimidante. Apenas um homem cansado estava sentado ali. "Um prato feito, por favor", disse Arthur em voz baixa. Sofia foi para a cozinha em silêncio. Suas mãos tremiam, mas ela se esforçou para manter a calma. Arthur também a reconheceu, mas não se aproximou. Desta vez, ele queria fazer as coisas devagar, do jeito certo. Depois de terminar a refeição, Arthur disse ao pagar a conta: "A comida estava deliciosa. Voltarei sempre." Havia um anseio em suas palavras. Sofia assentiu. Embora não tenha dito nada, sentiu que a porta de seu coração se abria um pouco. Arthur vinha ao restaurante todos os dias. Comia em silêncio, trocava um breve cumprimento e ia embora. Ele não tinha pressa. Queria se aproximar como um pai comum, não como um magnata. Uma semana depois, foi Sofia quem falou primeiro. "Por quê? Por que o senhor veio até aqui?" Arthur respondeu com sinceridade. "Porque sinto muito. E porque só agora percebi que antes de ser minha filha você é uma pessoa." Sua resposta sincera deixou Sofia sem palavras. Ao vê-lo respeitá-la como um indivíduo, não apenas como uma filha a ser recuperada, um canto de seu coração, há muito congelado, começou a derreter. A partir daquele dia, a paisagem entre os dois mudou sutilmente. Arthur ainda comia em silêncio e ia embora, mas agora Sofia colocava uma tigela de sopa quente a mais em sua mesa. Em vez de desviar o olhar sem jeito, eles trocavam breves acenos de cabeça. O vasto rio de 22 anos estava sendo lentamente preenchido por pequenas e calorosas pedras. Assim, mais alguns dias se passaram. Uma noite, Arthur encontrou Sofia sentada sozinha no quebra-mar. O pôr do sol tingia o mar de vermelho. Arthur se aproximou com cuidado e sentou-se ao lado dela. Por um longo tempo, os dois olharam para o mar em silêncio. "Me desculpe." Arthur foi o primeiro a falar.
Me desculpe por não ter te protegido. Sofia ficou surpresa. Não era o que ela esperava ouvir. Achava que ele tentaria provar quem ela era ou convencê-la a voltar. Arthur continuou. 22 anos atrás, se eu tivesse saído do trabalho um pouco mais cedo. Não, se eu tivesse passado mais tempo com a família, talvez o acidente não tivesse acontecido. Não foi culpa sua, pai, disse Sofia em voz baixa. Arthur olhou para Sofia, surpreso. Foi a primeira vez que ela o chamou de pai. Eu li a carta da vovó. E as memórias estão voltando aos poucos, disse Sofia, tocando o anel de IP. Os olhos de Arthur ficaram vermelhos. Você sabe o quanto sua mãe te amava? Ela cantava uma canção de ninar para você todas as noites. E sempre dizia, nossa filha é a menina mais forte do mundo, ponto. Sofia chorou. Eu me lembro da mamãe. Vagamente, mas... Me desculpe. A mãe que te deixou sozinha, e o pai que não te protegeu. Arthur pegou a mão da filha com cuidado. Sofia não afastou a mão. Era uma mão áspera e quente. Uma mão que transmitia a saudade de 22 anos. Por favor, não odeie a vovó, pediu Sofia. Eu não a odeio. Pelo contrário, sou grato. Por ela ter te criado como uma pessoa tão correta e calorosa, disse Arthur com sinceridade. No dia seguinte, os dois voltaram para São Paulo juntos. O primeiro lugar que visitaram foi o túmulo de Dona Elsa. Sofia se ajoelhou diante do túmulo da avó. Vovó, eu vim. E o papai veio comigo. Arthur também se ajoelhou. Dona Elsa, obrigado. Por ter criado minha filha, nossa Sofia, com tanto amor. E me desculpe. Eu deveria tê-la encontrado mais cedo. O vento soprou, balançando os galhos de um ipê próximo. Era como se Elsa estivesse dizendo que os perdoava. Do cemitério, os dois foram para a empresa. Uma reunião do conselho estava acontecendo. Beatriz já estava sentada na cadeira de presidente. Irmão? Como? Beatriz ficou pasma. Arthur disse calmamente, vim resolver a questão das minhas ações. Mas há uma coisa que preciso deixar clara. Arthur pegou a mão de Sofia e ficou diante dos diretores. Esta moça é minha filha e minha herdeira legal. Também tem os resultados do teste de DNA. Os diretores cochicharam. O rosto de Beatriz ficou pálido. Mas não vou forçar. Se Sofia quiser, ela pode renunciar à herança. O importante não é o dinheiro ou a empresa, mas o fato de que somos uma família. Sofia olhou para o pai. Não havia ganância em seus olhos. Apenas amor por sua filha. Sofia começou a falar. Não tenho interesse em administrar a empresa. Mas há uma coisa que quero fazer. Todos prenderam a respiração. Quero criar uma fundação para encontrar crianças desaparecidas. Para ajudar crianças que, como eu, perderam suas famílias a se reencontrarem. Arthur sorriu. Ótima ideia. Sua mãe certamente teria adorado. Beatriz tinha uma expressão mista de alívio e ansiedade. Ela poderia manter a empresa, mas Sofia poderia mudar de ideia a qualquer momento. Após a reunião, Arthur e Sofia foram ao mausoléu da família. Eles ficaram diante das fotos de sua esposa e mãe. Helena, eu encontrei nossa filha. Ela se tornou essa pessoa maravilhosa, disse Arthur. Sofia também cumprimentou. Mãe, sou eu. Demorei, mas voltei. A luz do sol quente os iluminou. Era o momento em que a dor de um longo tempo começava a cicatrizar. Alguns meses depois, um pequeno escritório abriu suas portas. A placa dizia Fundação Encontrando a Esperança. Sofia era a presidente e Arthur, o patrocinador. Sérgio também estava com eles. O primeiro caso chegou. Um funcionário relatou, é um menino de 10 anos. Desapareceu há 5 anos. Sofia pegou o dossiê. Nos olhos da criança na foto havia uma saudade imensa. Assim como ela sentirá. Temos que encontrá-lo.
Com certeza vamos encontrá-lo, disse Sofia com determinação. Arthur observava a filha com orgulho. Estava orgulhoso da filha que superou a dor do passado para criar esperança. Em um domingo, um jantar simples foi preparado na casa de Arthur. Não na mesa imensa, mas em uma pequena mesa redonda. Arthur, Sofia, Sérgio e os funcionários da fundação estavam sentados juntos. Um brinde à nossa família. Arthur ergueu a taça. A família, todos responderam. O som de risos encheu a casa. Pela primeira vez em 22 anos, um calor genuíno retornou àquela casa. Um ano se passou. As estações completaram um ciclo e a primavera chegou novamente. A mansão de Arthur não era mais um espaço frio e desolado. No jardim, as flores que Sofia plantara estavam em plena floração. Especialmente sob a árvore de ipê, flores coloridas da primavera se misturavam. Pássaros cantavam e borboletas voavam. O lugar havia se transformado em um espaço cheio de vida. Na parede da sala, novas fotos foram penduradas. Ao lado da antiga foto de família, uma foto de Arthur e Sofia juntos foi colocada. O sorriso de Sofia era quente como o de sua mãe, e a expressão de Arthur, pela primeira vez em muito tempo, continha felicidade genuína. Ao lado, havia outra foto. Os funcionários da fundação, Sérgio e as crianças que encontraram suas famílias com a ajuda deles. Todos sorrindo como uma grande família. Da cozinha, vinha um cheiro delicioso. Arthur e Sofia, lado a lado com aventais, preparavam o jantar. Pai, pode descascar as batatas, por favor, disse Sofia, sorrindo. Claro. Hoje temos bolinhos de batata, então. Arthur descascou as batatas com habilidade. Sim. Está chovendo e a mamãe também gostava, não é? Respondeu Sofia. Os dois cozinhavam, conversando alegremente. Não era culinária sofisticada preparada pelo chefe como antes, mas comida simples feita por eles mesmos, e estava mais saborosa do que nunca. Na hora do jantar, a comida foi servida na pequena mesa redonda. A mesa de jantar enorme e vazia foi guardada no depósito. Agora, o lugar deles era uma mesa aconchegante onde podiam conversar olhando nos olhos um do outro. Tivemos boas notícias na fundação hoje, disse Sofia, animada. O pequeno Lucas que encontramos no ano passado está se dando bem com a família. Eles até enviaram uma carta de agradecimento. Arthur sorriu, satisfeito. Sua mãe ficaria muito orgulhosa se visse isso. Será que a mamãe também queria fazer esse tipo de trabalho? Perguntou Sofia. Com certeza. Ela sempre quis ajudar os outros. Você está realizando o sonho dela. Arthur segurou a mão da filha. Após o jantar, os dois foram para a sala de estar. Um fogo quente ardia na lareira. Sofia sentou-se no sofá, revisando os documentos da fundação, e Arthur lia um livro silenciosamente ao lado dela. Pai, amanhã temos a reunião sobre o plano de expansão da fundação. O senhor quer participar? Perguntou Sofia. Claro. Está na hora de abrirmos filiais pelo país, disse Arthur, fechando o livro. Lá fora, uma chuva fina de primavera caía. Mas o som da chuva não mais trazia à mente a dor. Agora, era o som da esperança, anunciando um novo começo. Sérgio trouxe chá. Senhor, senhorita, um chá quente. Sente-se também, Sérgio. Somos uma família, afinal. Sofia apontou para uma cadeira. Sérgio sentou-se com uma expressão emocionada. Ele servirá Arthur por mais de 20 anos, mas era a primeira vez que vivia um momento tão caloroso. A propósito, como está a tia Beatriz ultimamente? Perguntou Sofia. Ela parece ocupada com a gestão da empresa. Mas parece estar melhor do que antes. Ela começou a te aceitar, respondeu Arthur. Sofia assentiu. Ela acreditava que o tempo resolveria tudo. Quando a noite avançou, Arthur foi para o escritório. Sobre a mesa, a antiga foto de família ainda estava lá. Mas agora, ao lado dela, havia muitas fotos novas. Eram as memórias do último ano com Sofia. Arthur olhou para a foto da esposa e disse: Helena, nossa filha voltou.
Ela se tornou a pessoa maravilhosa que eu esperava. Agora finalmente somos uma família de verdade. Naquele momento, Sofia entrou no escritório. Pai, ainda não foi dormir? Vou daqui a pouco. Arthur sorriu. Sofia ficou ao lado do pai. Juntos, eles olharam para a foto de família. O passado e o presente coexistiam no mesmo espaço. Que tal tirarmos uma nova foto de família? Acho que a vovó gostaria se a levássemos no aniversário de sua morte, sugeriu Sofia. Ótima ideia! Vamos tirar com o Sérgio também. E com o pessoal da fundação, concordou Arthur. Os dois saíram do escritório e foram para seus quartos. No corredor, Sofia se virou e disse: Pai, eu te amo. E obrigada por me encontrar. Os olhos de Arthur ficaram úmidos. Eu também te amo, filha. Obrigado por voltar. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Arthur dormiu em paz. Sem pesadelos, sem culpa. Lá fora, a chuva de primavera parou e a luz da lua começou a brilhar por entre as nuvens. A mansão não era mais solitária. Havia risos, calor e amor. Não foi algo perdido que foi recuperado, mas algo novo que foi criado. A dor do passado